com algum distanciamento do que se estava a passar. E decidi que estava na altura de voltar à participação mais ativa no PSD. Porquê? Porque eu acho que nós estamos, sensivelmente, desde 1995, isto é, desde que saímos do governo em 1995, à procura de um papel para o PSD na sociedade portuguesa. Olhando para trás, para a nossa história, para as confrontações que tivemos, que foi o processo de afirmação de liderança do Dr. Sá Carneiro, depois, à sua chegada ao governo à frente de uma aliança, chamada Aliança Democrática, que tinha também o CDS, o PPM, os inovadores, a determinada altura, o PSD conseguiu ser o partido que depois do golpe de 11 de março de 1975 nacionalizou quase tudo e que iniciou um processo de expoliação, de estatização do país e da sociedade civil. O PSD foi o partido, talvez, que mais lutou para voltar novamente a devolver à sociedade civil aquilo que lhe pertencia de direito. E não tenho dúvidas que se não fosse esse papel que nós desenvolvemos, o Partido Socialista teria demorado muito mais tempo a aceitar fazer as revisões constitucionais que fez, de modo a retirar a carga ideológica mais marcante da Constituição. Teríamos tido a iniciativa privada em setores fundamentais da economia muito mais tarde do que tivemos, e mesmo assim já tivemos muito tarde, como se recordam, já foi só no tempo do professor Cavaco Silva que foi possível abrir à iniciativa privada alguns setores estratégicos, nomeadamente o financeiro, que era um setor que estava vedado aos privados, o setor financeiro e o setor segurador. Foi possível livrar-nos da tutela militar e do Conselho de Revolução, apontando, portanto, para uma sociedade civilista e para uma sociedade de tipo ocidental, como nós conhecíamos na Europa. Quer dizer, o país democrático, o Portugal democrático, que nós conhecemos hoje, é um Portugal que não teria acontecido no tempo em que aconteceu se não tivesse sido o PSD. E não teria ganho algum comboio europeu. Não foi o da assinatura do pedido de adesão, foi o da transformação das nossas estruturas económicas e sociais. Durante 10 anos, de facto, o professor Cavaco Silva promoveu, não teria sido possível o PSD, o Portugal que hoje conhecemos, sem esse papel que o PSD desempenhou. Mas quando chegámos ao final de 1995, a maior parte das pessoas no PSD ficou assim um pouco desorientada. Qual é a missão que o PSD deve desempenhar daqui para a frente? Porque essas aquisições estavam feitas. Reparem, as lutas contra o Conselho da Revolução, pela acessibilidade do regime, pela abertura à economia de mercado, por uma opção europeia no qual a maior parte dos portugueses pudessem rever-se como sendo uma comunidade de destino e um termo de comparação para crescer, evoluir e desenvolver-se. Tudo isso estava adquirido. O que é que deveria ser o papel do PSD daí para a frente? E durante todos estes anos, eu penso que nós não conseguimos ainda responder muito bem a esta questão. De tal modo que voltámos ao governo em 2002, como se recorda, em dois governos, o primeiro com o Dr. Durão Barroso e depois com o Dr. Pedro Santana Lopes. Saímos em condições que todos se recordam, o que falaremos aqui à vontade, que não eram exatamente as melhores. Enfim, ainda hoje, olhando para trás para esse resultado, a perceber que tivemos 28% e que demos a primeira maioria absoluta ao Partido Socialista, não é exatamente um resultado qualquer. As coisas não correram bem, não podem ter corrido bem. Mas a verdade é que nós não conseguimos extrair lições disso. E o problema é que começámos a disparar-nos contra os outros, a culpar mais os primeiros-ministros, os ministros, os dirigentes, do que propriamente a encontrar um caminho alternativo que devolvesse ao PSD um estatuto, um papel próprio na sociedade portuguesa. E temos tido algum receio de o fazer. Quando o engenheiro Sócrates começou, não sei se recordam, há 3 anos atrás, o seu mandato, houve muitas pessoas no PSD, depois na comunicação social, isto começou a ser escrito e a ser debatido, que começou a descrever aquilo que se designou como o processo de esvaziamento do Partido Social Democrata por via da ação reformista que o Partido Socialista estava a ter no governo. E as pessoas diziam, bem, os valores que eram nossos, da competência,
no exercício dos lugares, o da afirmação das reformas estruturais que o país precisava, o da honestidade no desempenho dos lugares. Pareciam valores que estavam a ser capturados pelo Partido Socialista. E havia quem dissesse, bom, o Partido Socialista e o engenheiro Sócrates estão a tomar conta das nossas bandeiras e do nosso discurso. E até estarão a fazer, ou pelo menos a prometer fazer, no governo, aquilo que provavelmente o PSD faria se lá estivesse. Quer dizer, e a gente, hoje, olhando para trás, o combate ao déficit não era, não em termos de objetivo em si, mas de condição de desenvolvimento do país, não era também uma bandeira do PSD. Parecia que o Partido Socialista, de repente, tinha deixado de ser socialista e de esquerda e se tinha apoderado da disciplina das contas públicas, tinha deixado aquela sua fama despesista, desregrada, na forma de estatista como encarava o desempenho do Estado, dos lugares públicos do Estado, e estava um bocadinho a ficar com a nossa bandeira e com o nosso discurso. Quando começou aquela primeira conversa sobre as reformas na saúde, as reformas na educação, mais rigor, mais racionalização, peraí, era suposto ser o discurso do PSD. E nessa altura, reparem, a maior parte das pessoas começou a ter um certo receio de que realmente o PSD se esvaziasse por ação do Partido Socialista. E realmente numa sociedade política em que as pessoas precisam de ter alternativas, escolhas diferentes para fazer para o governo, ninguém vai escolher mais do mesmo se não estiver satisfeito com o que está. E, portanto, se o Partido Socialista estava, ou estaria no governo, a fazer aquilo que seria o nosso programa, progressivamente o PSD ia tornar-se um partido relativamente dispensável, ou secundário. E muitas pessoas tiveram este receio. E na altura em que isto começou a ocorrer, eu tive esta percepção que mantenho hoje. Eu acho que o Partido Socialista não se apropriou das nossas bandeiras. O Partido Socialista, como a maior parte dos partidos socialistas na Europa, perceberam, o exemplo típico foi o Sr. Blair em Inglaterra, perceberam que tinham de deixar aquelas visões estatizantes mais fortes que existiram durante os anos 70, durante os anos, finais dos anos 60 e sobretudo os anos 70 e alguns anos 80, e tinham de flexibilizar um bocadinho mais o seu discurso e abrir um bocadinho mais à sociedade. Os partidos socialistas pela Europa toda fizeram isto, quase todos fizeram isto.